Nós vamos compartilhar dois textos hoje, a partir do verso 22. Você que está aí na sua casa também, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 14. Estamos quase encerrando esse livro tão rico que nós aprendemos muito aqui a cada domingo. Todo mundo achou, irmãos? Amém? Marcos 14, 22, o texto diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Verso 24. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Verso 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até que aquele dia que o hei de beber de novo, no reino de Deus. Verso 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos até o 31, verso 27. Então lhes disse Jesus: Todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Verso 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Verso 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos os escandalizem, eu jamais. Verso 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Verso 31. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar, meus irmãos. Nós vamos compartilhar esses 2 textos hoje, a respeito da ceia do Senhor e a respeito de que Pedro e os demais discípulos participam desse episódio aí. Jesus, obrigado, Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia, se você puder. Agradecemos ao Senhor por esta noite, por esse dia, Senhor, onde as tuas misericórdias se renovaram. Pedimos ao Senhor que seja uma noite de graça, uma noite de restauração, uma noite de compreensão, uma noite de enxergarmos esse texto à luz da tua palavra, à luz da tua revelação, sem nenhuma revelação humana, sem nenhum acréscimo. Deus, fale conosco através da tua palavra. Nós precisamos mais uma vez da sua graça, precisamos do teu poder, precisamos ser escandalizados mais uma vez pela tua palavra, Pai. Ministra ao nosso coração, Deus. Nós te pedimos, te clamamos, suplicamos, porque nós precisamos desse alimento hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, durante toda a nossa vida, Pai, para que nós não venhamos tropeçar ou cair. Nos corrige, nos exorta e nos fortaleça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nós vamos compartilhar a respeito desse texto. E antes eu queria falar um pouco a respeito da ceia. Eu e você, nós aprendemos muito na igreja cristã a respeito da ceia de Jesus. Aprendemos algumas coisas que certamente são equivocadas. Eu vou citar algumas coisas que talvez você aprendeu, que eu aprendi também. E o que era a ceia? Nós temos aqui Jesus celebrando a última ceia. Antes da sua morte, nós estamos caminhando para a crucificação de Cristo. Ele traz para mim e para você essa realidade do último momento que ele iria cear com os seus discípulos, como nós lemos aqui. Mas nós temos também, Jesus, ele se encontra algumas vezes, ele faz algumas refeições com os seus discípulos. A ceia hoje, na nossa realidade, ela não é mais nada que ela é algo muito importante, e ela também é um sacramento, mas ela é uma refeição. É uma refeição na qual eu e você, nós comemos pão de forma e suco de uva. No tempo do Antigo Testamento, na Páscoa, onde se celebrava, os judeus, eles faziam a ceia de pães asmos e também de vinho.
era uma realidade que nós encontramos em Êxodo, que nós vemos na Bíblia também, essa realidade. E hoje eu e você, nós estamos diante deste texto, e na semana que vem, no domingo que vem, nós estaremos aqui para ceiar também, fazer lembrança em memória. No livro de Coríntios, o texto diz que fazer isso todas as vezes em memória de mim. E ele distribui o pão e distribui o cálice. Eu quero te lembrar nessa noite que não há nada de especial num pedaço de pão e num suco de uva. André, mas você está brincando. É uma realidade que quando nós olhamos para a Bíblia, é isso. Se você estiver na sua casa, talvez você venha ceiar conosco. Você está em casa assistindo essa transmissão, coma biscoito Maria e toma água. Você está ceando, você está fazendo parte. Nós fomos ensinados a respeito da mistificação da ceia. E o que seria isso? Que é um momento muito secreto, muito especial, no qual nós precisamos nos arrepender, sim, é uma verdade, mas nós precisamos vir com uma roupa talvez nova, chegar diante de Deus de uma forma especial, não que o culto a Deus não seja especial. Não menosprezamos isso, mas nós mistificamos esse momento. Nós mistificamos a ceia. Eu lembro que no meu primeiro ano de convertido, quando eu estava sendo ainda discipulado numa igreja, um homem que estava me ajudando, ele falou assim: André, toma cuidado, hoje tem ceia. E eu falei: meu Deus do céu. Ele falou assim: toma cuidado, porque se você comer desse pão, numa igreja cristã, raiz, Assembleia de Deus, ele falou para mim: se você comer desse pão, se você tomar desse suco em pecado, isso pode transformar na sua boca em carne e sangue. Quase que eu joguei fora, irmão, aquele negócio, eu fiquei tenso. Mas o que é isso? É o que a Igreja Apostólica Católica Romana nos ensinou sobre transubstanciação. É que os elementos se tornariam realmente no corpo e no sangue de Cristo. Nós não cremos nisso, isso não é uma realidade, nós não vemos isso na Bíblia. O que Jesus estava fazendo é compartilhando ali do pão e compartilhando do cálice, falando: olha, coma isso que vocês têm a parte comigo. E a ceia é para quem? A ceia é para o cristão. Antes de mais nada, nós temos que relembrar isso. A ceia é para aquela pessoa que nasceu de novo, está no processo de conversão, e ela deve comer do pão, e deve beber do suco. Ela deve se avaliar: examina-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Não é para nós ficarmos olhando na igreja para as pessoas, para saber se eles vão ceiar ou não, para saber se eles pecaram ou não, ou se eles têm alguma pendência no seu íntimo, ou não. A proposta da ceia não é essa. Em Coríntios também diz que as pessoas eles ceiavam de forma errada. Como? Eles iam para a ceia achando que era uma refeição, como um almoço ou uma janta. Eles devoravam, comiam os alimentos e não deixavam sobrar para os irmãos. A ceia é um memorial, é um sacramento no qual nós lembramos da morte de Jesus. Um pedacinho de pão de forma e um suco de uva. A Bíblia fala a respeito do vinho. Hoje, na nossa cultura, nós não ceiamos com vinho. Por quê? Nós brasileiros, se eu pedir aqui para todos levantarem a mão, que conhece alguém ou tem um parente com alcoolismo, eu creio que talvez grande parte das pessoas vão levantar a mão. Nós não queremos induzir aos irmãos a errarem a respeito da bebida alcoólica, mas o que Jesus transformou foi água em vinho. O suco de uva em si, ele se fermenta e se torna alcoólico pela sua fermentação. É um processo natural. E hoje nós ceiamos na nossa comunidade com pão e com suco de uva. Não se preocupe com essa questão, porque isso não vai influenciar na sua salvação. As pessoas, elas querem criar heresias. Eu tenho que batizar em água corrente, eu tenho que ceiar com vinho, eu tenho que colocar um quipá, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque senão não vou ser salvo. A salvação é pela graça e é um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie. Mas nós devemos olhar para os preceitos de Deus. Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar a respeito disso. E no verso 22, o texto continua: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, e partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Jesus, ele pega
na refeição ali com os seus discípulos, um pedaço de pão, parte e começa a partilhar isso com os discípulos, falando: olha, deixa eu falar para vocês 12 aqui, isso aqui é meu corpo que é dado por vocês. Na ceia do Senhor, na última ceia, Jesus ele estava em comunhão. O propósito da ceia é para gerar também comunhão. Eu quero te falar algo, talvez você vai escandalizar nessa noite. Não existe uma diferença entre o almoço com a sua família e uma ceia no domingo aqui à noite. Sabia disso? É ceia. Se você senta à mesa, se você dá graças a Deus por aquele alimento, você está ceando com seus familiares, com a sua família. Você não ceia somente na igreja. Por que nós fazemos isso só domingo? Porque nós somos religiosos. Enchemos a mesa, compramos nozes, é com passas, é sem passas, né? O povo briga por causa do arroz lá com salsicha, milho e passas. É com passas, é sem passas. Nós ceiamos no domingo, no Réveillon, mas nós também precisamos lembrar que nós devemos ceiar no domingo. Você acordou, talvez, teve uma discussão, teve um conflito com a sua esposa, com o seu filho, com o seu tio, com o seu amigo, ou com a pessoa que está com você. Se arrependa, se reconcilie com aquela pessoa. E uma da coisa que nós precisamos lembrar é que nós não devemos deixar de ceiar, antes resolver as situações pendentes em nossa vida. Se você tiver no domingo que vem com uma situação, uma pendência que o Senhor lembre ao seu coração, não deixe de ceiar, mas se comprometa a se arrepender e resolver a situação. A proposta da ceia não é para dividir pessoas. Já pensou? A gente aqui no culto, os que ceiam sentam do lado de cá, os que não ceiam sentam do lado de cá. A proposta da ceia não é constrangimento, a proposta da ceia é inclusão no reino, é trazer para a família, é olhar nos olhos, é sentar à mesa. Essa é a proposta da ceia. Jesus está ceando aqui com 12 homens, que no último verso, de qual nós lemos, verso 31, 12 homens negaram a Jesus. 12 homens andaram 3 anos com Jesus, e eles negaram a Jesus. Jesus sabia que eles iam negar. Você imagina se ele fala assim: ei, vocês não são dignos de sentar aqui comigo, cada um vai arrumar e comer na sua casa, vai morrer de fome. Mas Jesus não exclui, Jesus trata todos, vamos dizer assim, no mesmo nível. Judas vai me trair, vai trocar por moedas de prata, está sentado aqui. Pedro vai me negar 3 vezes, está sentado aqui também. João, que reclinava na minha cabeça, está sentado aqui à mesa. Jesus não retira ninguém daquela mesa, mas ele sabia que todos iriam negar ele. E vamos com pessoas mostrando para ele: ei, vocês são iguais, vocês fazem parte do meu ministério, vocês fazem parte de um propósito eterno. Toma aqui da mesma forma que vocês tomam o pão, tomam também o cálice. A Bíblia diz que todos beberam. Você lembra daquela passagem no qual Jesus está lavando os pés dos discípulos? E aí um discípulo fala: Jesus, eu não quero que você, eu não vou lavar meu pé não, eu não sou digno disso. E Jesus fala assim: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aquele discípulo fala: então me dá um banho, Jesus, dá uma geral, igual quando vai no Lava Jato, né? Lava tudo, por dentro, por fora, encera, passa o pretinho, limpa tudo. Jesus estava querendo trazer para esses homens a mesma coisa. Eu estou compartilhando tudo que eu tenho com vocês, para que todos vocês recebam tudo que eu tinha para dar. Jesus não ficou em falta com nenhum discípulo. As pessoas têm uma frase aí que eles colocam, né? O problema não é no líder, porque Judas andou com o discípulo, mesmo assim negou. Não, Judas estava antes da fundação do mundo. O cordeiro já tinha sido imolado. Judas veio preparado para esse propósito. O problema realmente não foi com Jesus. Jesus não liderou mal, Jesus não errou. O problema foi o coração de Judas, que era voltado para o dinheiro, que era voltado para as moedas de prata. E o texto continua, irmãos, verso 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança. Olha para você ver que interessante, no Antigo Testamento, nós vemos, e no Novo Testamento também, várias alianças. Alianças feitas com sangue. Nós temos o relato no qual Abraão fez uma aliança com Deus. E Abraão marcou um compromisso com Deus. E ele foi para o compromisso, mas ele não aguentou segurar a onda. E o texto bíblico diz que Abraão dormiu. E Deus se apresenta perante aquela aliança, e ele parte o cordeiro, sem a dependência nenhuma daquele homem, e mesmo na sua falha, Deus faz uma aliança com aquele homem. Deus, ele faz aliança com as pessoas, comigo, com você. Nós temos uma aliança com Deus, que não é quebrável, nós temos uma aliança que não é corruptível, que não é passageira. Nós temos uma nova aliança com Deus, que é eterna. Não é uma aliança perecível. Se você olhar para o Velho Testamento, você vê os sacrifícios de aliança sendo feitos. Você vê cordeiros sendo mortos, apresentados sem pecados diante de Deus, conforme o padrão no qual eles usavam. Eles se apresentavam diante de Deus para fazer uma aliança com todos e qualquer homem no qual o Senhor fez uma aliança inquebrável. Aquele que é eleito, escolhido por Deus, nós temos uma aliança, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se entregou por mim e por você. Essa aliança no qual ele fez na cruz do Calvário. Uma aliança incorruptível, uma aliança que as pessoas acharam que poderiam impedir Jesus, achavam que estavam prendendo Jesus, mas na verdade, antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. Antes que nós pensávamos que nós iríamos pecar, o cordeiro já tinha sido morto. Nós precisamos compreender isso. Deus é um Deus de aliança, Deus de promessa, né, Mateus? Deus que não é homem para mentir. Se Mateus estivesse aqui, ele ia cantar. Nós temos um Deus vivo, um Deus que tem aliança e compromisso conosco. Deus, ele não volta atrás na sua aliança. Se ele fez uma aliança comigo, com você, com o seu povo, com a Lagoinha Pedreira, ele há de cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, ele não se arrepende. Deus é fiel em suas palavras. Nós precisamos compreender essa realidade. É difícil compreender nos dias de hoje, no sofrimento, no caos no qual nós estamos, mas Deus tem se revelado através da sua aliança. Você já olhou para os números? Várias pessoas morreram, pessoas ainda talvez vão morrer, e Deus não deixa de ser fiel. Você fala assim, André, mas por que Deus não faz nada? Ele já fez tudo. Já morreu na cruz, já salvou quem deveria salvar, e a obra dele é completa. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Enquanto não chega o final, nós devemos estar na esperança da aliança do Cordeiro de Deus, na aliança no qual ele tem comigo e tem com você. Nós talvez somos frustrados por contratos, por pessoas, por palavras, mas a palavra de Deus não vai passar em branco. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir, está se cumprindo. Vamos estudar, deleitar, ler a palavra de Deus para que nós possamos compreender cada aliança na qual ele tem conosco. E vamos continuar, querido, o texto. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Verso 25 diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira. O que Jesus está querendo falar para aqueles homens ali? Jesus está apresentando a eles, está falando para eles: essa é a minha última ceia. Esse é meu último momento na terra, no qual eu vou sentar aqui e vou estar ceando com vocês. Jamais eu beberei do fruto da videira. De quê? Do sangue, do vinho. Jamais eu vou sentar com você, nós vamos ter esta oportunidade de olhar nos olhos, de estar junto, porque ele está anunciando que nós vamos estudar nos próximos versos a morte dele. Mas Jesus não está dizendo que acabou.
Jesus não está dizendo para aqueles homens que a esperança se foi. Na verdade, quando Jesus traz essa realidade, essa parábola, vamos dizer assim, que jamais ele beberá daquele fruto da videira, ele está falando, a esperança está chegando. Eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês. Vocês não estarão sozinhos. E digo mais, eu vou voltar. Aqueles homens ficaram 3 anos, vamos dizer, o ministério de Jesus, andando com Jesus. E sempre Jesus estava falando. Nós estudamos aqui na transfiguração. Jesus vai para o monte da transfiguração. Jesus está com Pedro, Tiago, João. Jesus mostra para eles ele transfigurado. E aqueles homens se escandalizam com a morte de Jesus. Os discípulos não aceitavam a morte do Filho de Deus. Eles ainda não compreendiam em plenitude o plano eterno para salvar toda a humanidade. Eles sabiam quem era Jesus, eles andavam, eles experimentavam diariamente Jesus, mas eles estavam dizendo, esse homem não pode morrer. Pessoas que estavam do lado, Pedro cortou a orelha do soldado Malco quando Jesus foi ser pego, quando ele foi ser entregue. Não pode acontecer isso. Pedro está dizendo aqui, Jesus, eu não vou te negar. Pedro estava dizendo, como nós podemos falar nos dias de hoje, Pedro batia o pé, eu não negarei o Cordeiro de Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite. Todos nós negamos ou vamos negar o Cordeiro de Deus. Os 12 discípulos negaram Jesus. Eles falharam. Eles são homens como nós. Eles falharam. Negaram. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Nós vamos chegar lá. Eles falharam. Eles bateram o pé, todos concordaram com Pedro. É isso mesmo, estamos junto e misturado, embolado. Não vamos negar, não. Na hora que o pau quebrou, meu irmão, ninguém falou nem um pio. Ninguém foi lá. Todo mundo meteu o pé. Saiu de fininho. Saiu a francesa, né? Já viu quando você está na casa do cara, você come, churrasco, ou só eu também, arroz, feijão, deu seu horário, cara, tem que sair a francesa aqui, sair no cantinho para a galera nem ver. Deus abençoe, irmãos. Você dá um tchau coletivo, né, em atacado, para não gastar, já sai vazado. Os discípulos fizeram isso com o Filho de Deus. Saíram a francesa. E vamos continuar o texto. E continua assim ainda no verso 25. Até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Jesus, ele está trazendo aqui na ceia a realidade para os discípulos a respeito da sua ressurreição, da sua segunda vinda, a respeito dos novos céus e no reino de Deus na nova terra. Ele está falando, olha, eu não vou beber desse fruto da videira até aquele dia. Novo, algo novo, novos céus, nova terra, novamente no reino de Deus. Eu não vou beber com vocês mais, mas eu estou aqui prometendo, e eu sou filho do homem, nós nos encontraremos e vamos ceiar em um lugar novo. Vamos ceiar no novos céus e na nova terra. E você imagina isso? Talvez os discípulos teriam ideologias diferentes, como nós temos pensamentos hoje. Hoje nós brigamos por causa da política, defendemos o candidato da direita, o candidato da esquerda, mas quando eu e quando você, nós formos para o novo céu e para a nova terra, aquele irmão que você arrebentou no Facebook, pode estar lá. E a ceia, ela traz essa realidade para quê? Eu não estou falando que você não tem que ter um posicionamento, eu estou falando que eu e você, nós temos que respeitar. Compreender, você pode falar a sua opinião, você pode se expressar, mas toma cuidado. Agora tem um tanto de candidato, né? Candidato a vereador está pedindo confirmação no Facebook. Você recebe uma linha de transmissão do candidato X, do candidato Y. E daqui a pouco os parentes começam a brigar. Começa a dar treta. E não sabe se vai ter Natal para todo mundo chegar lá com o rabo entre as pernas, como diz, né? Para olhar um para a cara do outro, e o candidato de ninguém ganhou, e nós brigamos,
tem que arrepender, todo mundo. O jeito é esse. Jesus ele está falando, olha, nós vamos cear novamente, mas no reino de Deus. Nós vamos cear novamente, no novo céu e na nova terra. Nós vamos estar juntos com o corpo glorificado. A ceia vai ser esse sinal mesmo de comunhão, no qual nós vamos ter prazer em estarmos juntos como igreja. Nunca sofremos tanto ceando na frente de um celular, de uma televisão, dentro da nossa casa. Vamos valorizar mais os momentos de culto público, de ceia. Eu quero sentar no banco da frente, eu posso vestir a melhor roupa sim, não estou falando que é errado ou que é certo, mas nós precisamos priorizar a comunhão. Lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. A proposta da ceia é essa, é para nós nos examinarmos, é como um check-up mensal, no qual eu e você nós vamos olhar para dentro, e falar assim, eu estou bem, eu falhei contra minha mãe, contra minha esposa, contra o meu colega de trabalho, eu preciso me arrepender. Não é ficar assim, ó, deixa eu ver se o irmão ali vai ceiar, porque eu sei de um pecado dele. Meu irmão, o Espírito Santo convence, não precisa de vigia não, amém? A função do Espírito Santo é convencer, nós não precisamos de vigia não. Nós não precisamos de querer excluir ou ver se as pessoas estão excluindo. Sendo que o mandamento é, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos o direito de julgar a consciência de ninguém. Nós não sabemos como está o coração daquela pessoa. Não sabemos se ela resolveu a situação e queremos controlar a situação. Para saber. Né, ou ficar com vergonha. Ceia e se arrepende. Na verdade, se arrependa interiormente e ceia e resolva a sua situação. Nós precisamos praticar isso, porque às vezes fazemos o contrário, deixamos de ceiar para nos arrependermos, mas você pode se arrepender com o quê? Com fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Cara, eu vou me arrepender e eu vou resolver essa pendência. Eu falei mal daquele irmão, eu xinguei aquele irmão, eu odeio tal irmão. Eu preciso me arrepender, porque isso não é uma atitude de um filho de Deus. Eu preciso ser transformado. Nós precisamos compreender isso. A ceia tem esse propósito, e é incluir, é você trocar um cálice, olhar no olho do irmão. É você lembrar do seu mês, dos seus dias, é você se avaliar, mas se avaliar como o salmista diz, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Sabe por quê? Se você se autoavaliar, você vai ser soberbo. Eu e você, nós vamos ser egoístas, nós vamos ser orgulhosos, nós vamos achar que não precisamos perdoar, nós vamos achar que não precisamos pedir perdão, mas nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração. E vamos continuar. Versículo 26, para a gente encerrar essa primeira parte. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero ficar na primeira parte desse verso. Tendo cantado um hino. Jesus, ele ceia com os discípulos e depois celebra. Jesus não está celebrando a morte. Jesus não está celebrando o que ia acontecer. Jesus está exaltando a Deus por causa da ceia do Senhor. E qual hino que eles cantavam? A Bíblia diz, quando você vai estudar, os historiadores dizem que eles cantavam ali dentre o Salmo 113 até o Salmo 118, ou então do Salmo 115 até o Salmo 118. E quando você e eu, se você quiser abrir, quando nós vamos olhar para esses salmos, nós vemos exaltação. Principalmente no Salmo 118,
O salmista, ele começa a compartilhar, falando a respeito que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai dando continuidade, ele fala, melhor é confiar em Deus do que confiar em homens. Melhor é confiar em Deus do que confiar em príncipes. Ele vai exaltando a Jesus, e no último verso desse salmo, ele repete o primeiro, que o Senhor é bom, rendei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles cantavam esses salmos, eles exaltavam. Se você pegar do Salmo 115 até o Salmo 118, é exaltação ao Senhor. É júbilo, é glória, é manifestação de adoração a um ser sobrenatural. Não é falar que eles estavam mal, que as coisas deram errado, não é aquele gospel deprê, porque tem o sertanejo, mas também tem o gospel, né? Quando a gente está na prova, está limpando a casa, liga o som alto, e aí a gente chora. Eles exaltam a Jesus na ceia. Eu não estou falando que nós não podemos chorar, meus irmãos, mas nós devemos olhar para os atributos de Deus e glorificar a Deus. O salmista, ele clamava a Deus, ó, por que está abatida dentro de mim a minha alma? Ó, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista, ele clamava, como diz no Salmo 40. O salmista, ele pedia ao Senhor, apressa-te, Senhor. Ele agradecia ao Senhor também. Mas aqui, esses homens cantavam hinos de exaltação. Fé em Jesus Cristo. Fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na próxima parte ele diz assim, saíram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele era sentido ao Monte Getsêmani. E Jesus, algumas vezes, sozinho ou com seus discípulos, ele se refugiava nos montes. Ele ia para os montes quando a sua alma estava angustiada também. Ele ia para os montes para clamar a Deus por misericórdia. Jesus estava prestes à sua morte, próximo da sua crucificação. E ele não precisava digitar no Facebook, se sentindo mal, vou morrer daqui 3 horas. Faço uma pergunta, eu deveria morrer ou não deveria morrer no meu status do Instagram? Ou então colocava no status do WhatsApp para chamar a atenção. Deixa eu pedir para as pessoas me chamarem aqui, me abajular, que eu estou precisando, senão eu vou morrer. Não, querido, Jesus foi para o monte. Jesus foi orar, Jesus foi se relacionar com o Pai. E era angústia. A Bíblia diz que na morte de Jesus ele transpirou sangue. Ele chegou num nível de dor na qual os poros da pele dele saíam sangue. E ele disse, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Imagina o clamor de Jesus, a saber que estava chegando a hora. Imagina a oração, depois de uma ceia, depois de um tempo muito especial com os 12 discípulos. Ele se dirige ao monte anterior ao monte que ele seria morto, e clama a Deus por misericórdia. Jesus não foi para o monte para pedir um carro, Jesus não foi para o monte para pedir um relógio da época, me dá um relógio aí, que não tem nem bateria, né? Aquele que você mexe assim, ele vai rodando a máquina. Não, Jesus foi clamar a Deus por misericórdia, porque a alma dele estava conturbada a respeito dos próximos acontecimentos. Mas Jesus não falhou na missão. E vamos continuar agora. Nós vamos entrar agora a partir do verso 27. E o verso 27 diz assim: então, lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito. Jesus está citando aqui Zacarias 13:17. Zacarias 13:17 fala a respeito da morte de Jesus. Fala a respeito que as ovelhas ficarão desamparadas. E a cruz de Cristo, ela é escândalo para aquele que não crê.
Você já parou que talvez uma pessoa no seu trabalho, ou um amigo seu, ou um parente seu, qualquer pessoa, você começa a falar do Evangelho, você começa a apresentar a cruz de Cristo, aquela pessoa fica assustada, porque a própria Bíblia diz que ninguém morreria por um justo, mas Jesus morreu por pecadores. Ninguém morreria por uma pessoa perfeita, boazinha, para receber o prêmio Nobel da Paz. Mas Jesus morreu por miseráveis, como eu e como você. Pessoas que estavam destinadas ao inferno, à ira eterna de Deus. Ele morreu sobre a cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus se entregou. E o Evangelho, querido, não se assuste. O Evangelho é escândalo. Os discípulos se escandalizavam quando Jesus falava da sua morte. Aqueles homens que viam milagres, que operavam coisas maravilhosas. Pedro, principalmente, que teve milagres inéditos, andou sobre as águas, a sua sombra depois curou. Aquele homem que foi um dos pais da igreja, aquele homem que representava Jesus, escandalizou com a cruz, escandalizou com a morte de Cristo. Nós nos escandalizamos, mas quando nós olhamos, ao mesmo tempo do escândalo, nós vemos amor, nós vemos graça, nós vemos salvação, nós vemos redenção, nós vemos esperança, através desse escândalo. Através desse escândalo, nós não merecíamos estar aqui. E o texto continua dizendo assim: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias 13:7. Ferirei o pastor é o quê? Jesus é o bom pastor. O supremo pastor será ferido. E as ovelhas, principalmente os discípulos, ficarão dispersos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, aqueles homens querem voltar às suas práticas antigas. Quais práticas, André? Pescar, trabalhar de forma comum, voltar à sua situação laboral normal. Não, eu fazia isso aqui, cara, agora acabou a esperança, o cara morreu, não tem mais quem vai nos instruir, não tem mais quem vai trazer a palavra para nós, não tem mais aquele referencial, eles se sentiram perdidos. E essa dispersão também foi de uma forma bondosa para com várias pessoas que foram alcançadas através disso. E os discípulos foram dispersos. Na crucificação, nós vemos uma figura na cruz diferente dos discípulos. Nós vemos Maria Madalena, nós vemos aquelas mulheres ali clamando para que o Filho de Deus não fosse morto. E aquelas mesmas mulheres vão com um unguento ungir Jesus, mas quando elas chegam no túmulo, o anjo fala: ele não está mais aqui. A esperança ressuscitou. A graça está sobre o Filho de Deus. E ele aparece para aquelas mulheres e fala: ei, fala com os discípulos que eu ressuscitei e eu quero ter um papo com Pedro. Você imagina? Atenção, Jesus quando estava na cruz, você vê o relato que ele dá uma olhada para Pedro de longe, tipo aquele horário: eu estou te filmando, você não falou que não ia negar? Pedro representa eu e você, é a depravação total dentro de um homem, com força bruta, com ignorância, querendo fazer as coisas da própria mão. Pedro era um discípulo que participou de tantos milagres diferentes, mas também da mesma forma era um cara que quebrava a cara, porque ele tinha atitudes, tinha impulsos, né, que ele queria resolver as coisas com a força do braço. Cortou a orelha do cara, falou para Jesus: Jesus, eu não vou te negar. Você tá, cara, pode todo mundo aqui. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu nunca pequei. Todo mundo pode ter falhado nesse pecado, mas eu nunca pequei, ou eu não peco nunca mais. Pedro era um cara assim, que batia no peito, que se achava bom, que se achava autossuficiente.
Ele representa o Adão também no jardim, querendo fazer as coisas com a força do braço, querendo dar o seu jeito para o propósito de Jesus. É assim que nós somos, o nosso jeito brasileiro, a nossa forma de resolver as coisas. Esquecemos que existe a oração, o joelho no chão, o tempo de Deus, o propósito de Deus para todas as coisas, que aparentemente não pareça, mas Ele está no controle de tudo. E o texto continua dizendo no verso 28, queridos: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui Marcos está querendo trazer para a gente o que está escrito em Marcos 16, 7. Marcos 16, 7, depois da ressurreição, Cristo já está trazendo a realidade para aqueles discípulos. Aqui o título diz que Pedro foi avisado, mas eles estavam ali. Os discípulos estavam ali. Pedro estava sendo alertado a respeito da falha. Jesus ele está dizendo que depois da ressurreição, trazendo esperança, eu irei ao encontro de vocês, para a Galileia. Eu vou para a Galileia, eu vou para esse lugar, me encontrar com vocês após a ressurreição. Jesus está tranquilizando, vamos dizer assim, aqueles homens. Calma, não está tudo perdido, as coisas não acabaram. Existe esperança, porque o Filho de Deus há de ressurgir dos mortos. Essa é a esperança que nós temos para esses dias também. Jesus está querendo tranquilizar, trazer um alento para aqueles homens, que Ele iria voltar. Que cheirinho de café, hein, irmãos? Glória a Deus, hein? Deve estar fazendo aqui lá embaixo em algum lugar. Então Jesus ele está querendo, querido, aqui trazer para mim e para você essa questão a respeito da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela representa a esperança. A nossa fé cristã é uma fé que se apega nesse episódio, é uma fé que se apega a esse evento de ressurreição. Porque a palavra de Deus também diz, se com Ele nós sofremos, se com Ele nós padecemos, com Ele também nós seremos glorificados. Nós seremos ressurgidos com Cristo, morremos para o pecado, mas vamos ressurgir com Cristo. No último dia, estaremos com Ele, firme, com essa esperança da salvação. Esse tempo que nós estamos aqui na terra, seja 40, 30, 20, 10, 70, 80 anos, é um tempo passageiro. A nossa moradia não é nesse lugar. Nosso destino final é a nova Jerusalém, para o salvo, ou o inferno, para o condenado. Se você não é filho de Deus, como que eu sei que eu sou filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Logo, nós manifestamos o fruto do Espírito. Logo, estamos numa caminhada contínua de melhora, de transformação, nós estamos sendo redimidos à imagem e à semelhança de Jesus. Você não está ficando, a gente fala, né? Eu preciso melhorar. Você precisa se arrepender, meu irmão. Nós precisamos chorar, clamar a Deus para que Ele nos transforme. Melhorar, você pode tomar um remédio, você pode fazer um tratamento, você pode ir no salão, tem gente que melhora indo no salão, tem gente que não tem conserto, cabelo não nasce mais, né? A idade vai passando, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento, de transformação interior. Pode fazer botox, não estou dizendo que essas coisas são erradas, pode fazer implante, pode colocar dente de porcelana, mas se a nossa alma, o nosso coração não estiver rendido ao Senhor, aí é problema, aí é treta, é condenação eterna. Nós precisamos clamar a Deus por isso. Não estou falando também para a gente ficar um tribufu não, amém? Corta o cabelo, escova o dente, passa um avanço, né? Um Dove. Nós devemos nos cuidar,
mas nós devemos preocupar mais com o nosso interior. Mas nós passamos desodorante todo dia, escovamos o dente todos os dias, mas não lemos a palavra todo dia. Não nos prostramos, esquecemos de Deus. Alguns dias, lembramos de Deus quando tem que vir no domingo. Ó, sou crente, deixa eu pegar minha Bíblia aqui que eu tenho que ir para o culto. Tem ceia, eu vou colocar meu paletó aqui. Paletó da Terno e Companhia lá, parece que o defunto era maior, né? Misericórdia. Vamos continuar, meus irmãos. Verso 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha a afirmação desse homem. Pedro está dizendo que o escândalo da cruz, que o escândalo de Jesus não afetaria ele. Ele está afirmando ali: olha, Jesus, eu jamais me escandalizaria. Isso para mim, que você está falando, é comum. Eu sei, eu vi lá no Monte da Transfiguração. Eu estou entendendo o propósito eterno da sua morte. Eu sei que você vai morrer, mas ao terceiro dia você vai ressuscitar. E você vai voltar ao caminho da Galileia e todas as coisas vão ser restauradas. Pedro vivenciava muitas coisas lindas com Jesus, mas Pedro precisava de uma transformação radical no seu coração. Pedro estava, talvez como eu e você, há 3 anos, 5 anos, 10 anos, vivendo com Jesus, tratando de uma forma religiosa, como se Deus fosse o nosso patrão. Deus é o nosso Pai. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos servos, escravos, amados por Deus. Não existe, você acha que isso que Pedro falou, que surpreendeu Deus? A gente fala coisa, surpreende o pastor, né? Surpreende o líder de célula, surpreende a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. Deus não nos se surpreende com as nossas palavras. Deus se alegra com as atitudes do nosso coração. Deus não surpreende com as lábias com que nós falamos. Pedro estava falando: Jesus, se todo mundo negar, eu não vou negar. Jesus, eu não vou me escandalizar com a sua morte crucificado. Eu sei que isso vai acontecer. Eu vou estar lá no pé da cruz chorando e vou falar para aqueles caras ainda: mata eu também. Eu que deveria estar lá. Pedro estava querendo trazer essa mensagem para aqueles homens, mostrando-se superior aos discípulos. Eu sou o Pedro, rapaz, eu sou o explosivo, eu sou o cara que põe o negócio para resolver. Me dá aí que eu vou fazer uma ligação para esses romanos, eu vou resolver agora. Pedro estava se achando, tipo assim, eu sou o bichão, eu corto a orelha, eu ando sobre as águas, eu ando com Jesus ao mesmo tempo. Pedro estava se sentindo o cara. Como nós, né? Você levanta de uma vida de oração assim, parece que você está até flutuando. Rapaz, se o diabo encontrar comigo hoje, não sei se ele tem ré não, mas ele vai dar ré. Já viu? Levanta tipo assim: eu sou o cara. Meu irmão, o salário do pecado é a morte. Nós devemos fugir da tentação, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro estava se achando. Pedro estava achando que era o cara, que era o bam. Vamos continuar. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Olha a resposta de Jesus. E sabe o que Pedro estava fazendo? É que o que eu e você nós fazemos, nós vamos contra a palavra de Jesus, e achamos que ainda vai dar certo, contra os princípios elementares, contra os 10 mandamentos, contra os preceitos, contra as orientações, e a gente fala: vai dar certo, é de Deus, não, isso aqui está maravilhoso, está com um cara que é bom, não, foi Deus que enviou isso aqui. Jesus fala para Pedro: Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes. Normalmente o galo canta em torno de 5 horas da manhã, né?
6 horas da manhã, quem já morou na roça, quem tem galinheiro em casa, as pessoas conhecem. O galo canta, isso é o quê? É o tempo que nós conhecemos como alvorada, é o passar da madrugada para a manhã. Jesus está dizendo, Pedro, antes que o sol nasça, você vai me negar. Você vai cair nesse pecado. Você vai negar o Filho de Deus. Pedro, você vai falhar. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não estou dizendo que você deve ficar pecando. Eu estou dizendo que nós vamos errar. Por que é interessante que você pensa assim, então por que a ceia não veio depois de Pedro e os outros discípulos pecarem? Jesus ministra a ceia antes. Jesus tem comunhão com aqueles homens antes, para mostrar para eles examinarem o coração deles, e depois eles pecam, porque existe restauração, porque existe comunhão, oportunidade de graça, no reino de Deus. Deus não vai nos excluir, sabendo que nós vamos falhar amanhã, mas Ele nos restaura ao ponto que sabemos que nós podemos vencer as tentações. Sabemos que nós devemos lutar contra o pecado. Pedro não queria, Pedro estava orgulhoso. Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus levanta do túmulo, aquele anjo aparece às mulheres, e Jesus se apresenta às mulheres, mais alguns discípulos, ele fala, ei, deixa eu falar para vocês, estou na área de novo, voltei. Estou com tudo, e deixa eu te falar com vocês um negócio, fala com o Pedrão, que eu estou precisando bater um papo com ele, depois dele negar Jesus 3 vezes, depois dele receber aquela olhada, porque os homens, nós vamos ler mais para frente, foram atrás de Pedro na crucificação, e falou, ei, você aí, ó, você mesmo, cara, você anda tipo Jesus, cara, o seu falar é igual, você não é um dos dele, não, e Pedro, não conheço, e quando Jesus morre, Pedro chora amargamente, se arrepende, fica triste com o que ele cometeu, fica desesperado. Cara, as palavras de Jesus eram verdade mesmo. Com a força do meu braço, eu não vou conseguir ir contra as palavras de Jesus. Com o meu entendimento, com a inteligência que eu acho que eu tenho, com o meu curso, a minha pós-graduação, com o meu PhD, com o meu visto, com a minha carteirinha, eu vou achar que eu vou resolver. Eu não consegui. Nada que eu tinha nas mãos resolveu o problema do meu pecado, resolveu o problema da minha, o pecado da minha depravação. Eu sou um depravado. Eu fiquei 3 anos com esse cara e eu neguei ele no momento que ele talvez precisava de mim, mas não precisava, porque já estava planejado. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro tinha sido imolado. E esse texto quer mostrar para mim e para você que o Senhor não precisa de nós, porém, Ele nos mostra o quanto nós somos pecadores. Pedro falhou. Pedro pecou. Pedro negou a Jesus. Você vai negar Jesus. Eu vou negar Jesus. Mentira, André! Lá no seu trabalho você pode negar Jesus. No trânsito, nas suas relações comerciais. Quando você finge que você é crente, sabe? Que não é crente, quer dizer, para as pessoas não falarem mal, está sentando a ripa nos cristãos. Seu primeiro dia de emprego. Se eu falar que eu sou crente aqui, eu estou enrolado. Esses caras já vão me demitir. Não vou passar nem na experiência. Negamos Jesus. Quando temos a oportunidade de revelar o Filho de Deus, escondemos atrás da cruz. Nós negamos o Filho de Deus. Nós falhamos, nós pecamos, mas a ceia traz restauração. A ceia traz oportunidade para nós olharmos para dentro de nós e reconhecer, Jesus, eu não consigo sozinho. Eu não consigo, Jesus. Esse homem andou com você 3 anos, ele caminhou contigo, ele estava nos momentos cruciais da sua vida, e ele te negou, quanto mais a mim.
Fortaleça na palavra do Senhor e na força do seu poder. Guardei a palavra do Senhor no meu coração, para não pecar contra o Senhor. E o texto ainda diz assim: então tu me negarás 3 vezes. O que Jesus disse, Pedro fez. Negou ele 3 vezes. E quando Jesus se encontra com Pedro, quando Pedro se encontra com Jesus na ressurreição, Pedro mostra a sua fragilidade. Jesus, eu te amo. Pedro, ágape me. Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Agora você está preparado para fazer o que eu determinei para a sua vida. Você reconheceu a sua fragilidade, você reconheceu a sua fraqueza, agora você pode ir. Já percebeu que é o inverso? A gente acha que a gente tem que estar forte, que está bom. Não estou falando que não devemos estudar, não devemos correr atrás, não devemos ter a nossa responsabilidade, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos continuar o texto, verso 31 diz assim: mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Meu irmão, Pedro, ele insistia. Já viu quando o menino está de pirraça e talvez ele gruda no seu pé para você não sair? Não sai não, pelo amor de Deus. Você fala: eu tenho que trabalhar, meu filho, eu tenho que comprar as coisas para dentro de casa. É o que Pedro estava fazendo. Jesus, eu não vou negar não. Jesus, você está doido, Jesus? Eu, o Pedrão da galera, vou negar? Não vou não. Jesus, ainda que seja necessário colocar uma cruz lá do seu lado e me matar junto, eu não vou negar. Tudo que Pedro disse, ele fez o contrário. Ele negou. Ele talvez teve a oportunidade de morrer com Jesus, mas não morreu, porque não tinha sido determinado para isso, não tinha sido estabelecido para isso. Mas Jesus estava mostrando para ele: Pedro, você é um pecador, você precisa se arrepender, você está pagando de bom aqui na frente dos 11, mas você não é nada, cara. Você é igual eles, não tem nada de especial em você, a não ser o meu espírito. Se eu sair da sua vida, você vai continuar sendo pior do que você já é. Essa é a realidade de Cristo para nós. Se tirar o Espírito de Deus de nós, nós vamos ser piores do que nós somos. Como diz, né? Tudo que eu fizer de bom é Deus. Tudo que eu fizer de errado foi eu. E ele continua o texto assim ainda. Nas últimas palavras desse texto diz assim: assim disseram todos. Queridos, 12 discípulos disseram o que Pedro disse. Pedro era o cara que puxava o bonde, que falava: ó Jesus, não vou negar, se precisar me mata junto com você. Cara, eu vou fazer isso? Você está doido? Andei 3 anos, experiência, peguei a maldade, estou com Jesus no largo. E os 12, é isso mesmo, Pedro, ninguém aqui vai abrir mão não, se for para morrer, morre todo mundo, ninguém vai pular do barco. Na hora da crucificação, não apareceu um. Na hora do tetelestai, sumiu, dispersaram, correram, se esconderam, ficaram com medo de ser morto, achou que a esperança tinha acabado, mas a esperança ao 3º dia se levantou e foi de encontro a eles rumo à Galileia. Essa é a boa notícia. E foi de encontro a eles, falando: ei, eu falei que ia acontecer, isso aconteceu. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ei, vocês ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Jesus veio com encorajamento na sua ressurreição. E deixa eu dizer algo: eu estou indo, mas deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo, no qual há de instruir vocês a respeito de todas as coisas. Essa é a obra de Cristo. Esse é o escândalo no qual as pessoas não compreendem. Algo invisível, que não é material, que não é tangível, mas que se manifesta em nosso meio, que está junto de nós. E talvez todos nós negaríamos Jesus se estivéssemos nessa situação. E talvez batemos no peito hoje: eu não negaria não. Mentirosos nós, se disser que não temos pecado, se dissermos que seríamos melhores que os discípulos,
estamos sendo mentirosos, porque todo mundo que está aqui já negou Jesus alguma vez na sua vida. Se você falar não, nós estamos mentindo. Vamos orar, querido? Fica de pé no seu lugar. Curve aí a sua cabeça. Quero orar com você para a gente encerrar. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque em meio à negação, em meio a um caos, em meio, Jesus, a uma revelação que o Senhor traz para Pedro e para os 12, nós enxergamos no horizonte a esperança. A esperança que o Senhor volta em rumo à Galileia, com direção, com discernimento, com uma proposta de vida, para que nós preguemos esse evangelho. Deus, perdoa o teu povo, nos perdoa, perdoa a tua igreja, porque nós negamos, nós falhamos, Pai, no nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade, nas redes sociais, em nossos posicionamentos, mas que o Filho de Deus venha a ser revelado mais e mais através das nossas vidas, que nós venhamos, Senhor Jesus, com humildade, chegar ao trono da graça e reconhecer que precisamos do Senhor a cada manhã, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada semestre, a cada período de nossas vidas. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu fortalecimento, nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Sua graça e da Sua misericórdia, Jesus. E que essa graça, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e por todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vá na paz, que Jesus te abençoe. Quarta-feira estamos aqui no culto Boas Novas, domingo 9h30 e domingo 18h30. Os dízimos e as ofertas estão lá no final. Se você quiser ofertar ou dizimar, pode ir lá, tá bom?